pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Tadeu Marques, professor de Direito e Processo Penal aqui do nosso Estratégia OAB, também no nosso Estratégia Concurso. E hoje eu vim aqui para uma dica da OAB, nosso programa da OAB de dicas. A dica de hoje vai ser sobre teoria do crime. Mais especificamente, um dos pontos mais importantes e mais cobrados no exame de ordem, que é o fato típico. Então acompanha aí com a gente qual vai ser a dica. Vai lá, bota na tela. Estratégia Concursos, vamos lá pessoal, estamos aqui com o nosso então programa de dicas do exame de ordem, Direito Penal, hoje comigo aqui, professor Fernando. Vocês conseguem me acompanhar aí nas redes sociais com Fernando Tadeu Marques, Direito e Processo Penal para OAB, Criminologia para Concursos. Qualquer uma dessas três redes sociais nas plataformas do Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, a gente vai... você pode me seguir e eu vou passando aí algumas dicas. Nós iremos lá dialogando, passando algumas dicas para vocês, ok? Vamos lá para a nossa dica de hoje, dica 2, fato típico, pessoal. Trouxe aqui aquele nosso mapinha, nosso mapa aí que vai descrever, não é, boa parte lá da ideia da teoria do crime. E o ponto que nós vamos tratar hoje, dentro dessa perspectiva, é o fato típico. Qual que é a dica? Professor Fernando, qual que é a dica de hoje? Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, volta aqui para mim, é que se divide o fato típico em 4 elementos. Quais são esses elementos que já foram cobrados? Pergunta desse tipo lá na primeira fase da OAB. Quais são os elementos que compõem o fato típico? Eu preciso ter uma conduta, eu preciso ter um resultado. Entre conduta e resultado tem que existir nexo de causalidade. Então, conduta, resultado, nexo de causalidade, ou também conhecido como nexo causal. E, por fim, teremos que ter o quarto elemento, que será tipicidade. Então, esses são os 4 elementos que compõem o fato típico. Pessoal, bota na telinha aí de novo. Só lembrando, tá? A dica, o primeiro apontamento que eu vou fazer está ligado aqui à conduta. E dentro de conduta, pessoal, aquela ideia entre o dolo e a culpa, tá? O dolo e a culpa. Essa vai ser a nossa dica. A primeira aqui, vem cá, volta para mim. Dolo e culpa, artigo 18, tá? Artigo 18, incisos 1 e 2. Pessoal, o grande dilema é lembrar a diferença entre, lembrando, né, que o dolo pode ser dividido em dolo direto e indireto. Podemos chamar esse dolo indireto de dolo eventual e lembrar ainda, pessoal, não se esqueçam que existe lá as formas também nas espécies de culpa, culpa consciente, culpa inconsciente. Então, qual é o maior dilema que é lembrar a diferença entre dolo, para a maioria dos estudantes, dolo eventual ou chamado indireto e a chamada culpa consciente, tá? Pessoal, a jurisprudência é praticamente uma envergada nesse sentido. Eu preciso para ter, olha lá, cuidado, tá? Para ter dolo eventual, que o agente preveja, então a gente tem a previsibilidade tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente. Os dois conseguem prever, ele olha para frente e fala, algo pode acontecer. O que vai diferir um do outro é se essa pessoa que agora está praticando lá aquela conduta, prevendo, olha para frente, está praticando a conduta, ela pensar, olha, para mim tanto faz quanto tanto fez. Eu não quero o resultado, mas se acontecer, aconteceu. Alguém que entra em uma rua em alta velocidade, uma rua que o limite de velocidade é de 40 por hora, ela entra a 100. Só que ela consegue prever, algo pode acontecer, ou alguém alerta, cuidado, você pode atropelar alguém. E o problema traz a informação, olha, em seguida, hein, em seguida. Ah, se acontecer, aconteceu, tô nem aí, eu vou continuar acelerando. Essa é uma conduta que demonstra, o ânimos que demonstra o dolo indireto, dolo eventual. Do outro lado, a gente tem a culpa consciente. Aquele que prevê, na mesma situação, entrando em alta velocidade, alguém alerta, cuidado que você pode atropelar alguém. Ele diz, não, comigo isso não vai acontecer. Eu posso evitar esse resultado. Então, na cabeça dele, subjetivamente, ele não está aceitando o resultado, ele não está abraçando o resultado, não está coadunando com o resultado. Pessoal, ele não crê que vai acontecer, ele acha que pode evitar. Isso levaria para o campo da culpa, ok? Essa daqui é nosso primeiro apontamento. Volta lá na telinha. Pessoal, aqui então, né, falamos aí da questão do dolo
e da culpa ligados à conduta. Aqui, nesse ponto especificamente, vale a gente falar dos crimes comissivos, e dos crimes omissivos. Então, dos crimes comissivos e dos crimes omissivos. Corta aqui para mim. Pessoal, a omissão, então a gente tem crimes comissivos e crimes omissivos, tá? Os crimes comissivos são aqueles praticados por alguém a título de uma ação. E os omissivos, aqueles a título de uma omissão, alguém que deixa de fazer alguma coisa. O importante vai ser esse omissivo. O omissivo, a gente vai dividir ele em dois, tá? Omissão própria e omissão imprópria. Lembre-se, a omissão própria está ligada àquela conduta da pessoa que está lá dentro do artigo. Então, omissão própria, ele está deixando de fazer alguma coisa, então ele deixou de fazer alguma coisa, mas ele, muito embora tenha deixado de fazer alguma coisa, nessa condição, nessa situação, presta atenção, ele deixa de fazer e isso está descrito no artigo, como acontece no artigo 135 do Código Penal. O artigo 135 fala da omissão de socorro. Poderíamos dar o exemplo do 168A. Então, se ele deixa de fazer alguma coisa, pessoal, e isso está descrito na legislação como crime, então ele não poderia deixar de socorrer quando aquilo não lhe oferece perigo. Ele tem que socorrer. Isso é o omissão própria, tá? O crime omissivo ou a conduta omissiva imprópria, também conhecida como comissiva por omissão, ela está ligada lá ao artigo 13, parágrafo 2º. Olha lá, cuidado, hein? 13, parágrafo 2º. Lá no 13, parágrafo 2º, ele vai trazer aquela figura do chamado garantidor. Então ele vai dizer, olha, a omissão é penalmente relevante quando o agente podia e deveria agir, ou poderia e deveria agir. Então nessa hipótese, ele vai elencar 3 situações. Aqueles que por lei têm o dever de atuar, aqueles que de outra forma assumiram esse ônus e aqueles que criaram a situação de risco. Esses nunca poderão se omitir. Se ele se omite e um crime de ação acontece, essa pessoa responde pelo resultado, porque ela tinha o dever de omitir, o dever de não omitir-se, o dever de atuar. Aqui a OAB cobrou da seguinte forma, falou, olha, a mãe que era casada novamente com uma outra pessoa, flagra, viu a sua filha menor de 14 anos tendo um relacionamento sexual com essa pessoa. E ela, acreditando, que era o melhor, ela não fez nada, porque não queria que a pessoa fosse embora. Bom, aqui o cidadão estava praticando um crime do artigo 217A, que é o estupro de vulnerável. Ela, quando tem o dever como mãe de proteger, guardar ou vigiar, não fazendo nada, ela também pratica o 217A, só que pela chamada via omissiva imprópria, ok? Beleza, pessoal? Essa daqui, então, fica aí aqui ficam os nossos registros da nossa dica de hoje, aqui a nossa segunda dica, beleza? Até a nossa próxima. Valeu, pessoal!